Bom, pessoal, tive que entrar novamente. Vamos ver se agora vai. Eu mudei aqui para o meu 4G para ver se a internet agora vai melhor. Vamos ver aqui, esperar a professora Ivone estar aqui novamente para a gente é, voltar. Bom, estou esperando a professora Ivone entrar novamente para a gente poder dar início. Eu acho que é a minha internet que estava com problema. A professora Ivone entrou aqui. Vamos ver se ela acessa agora. Oi, Ivone. Acho que é a minha internet, Ivone, que estava com Você problema. acha? Aí eu vou falando aqui, interessante, que aqui não tá tranquilo, É, parece para mim que tá tranquilo. eu acho que para a minha internet. Mas vamos Então, lá, vamos agora, a gente vamos. vai passar já para conversar um pouquinho. A última, não sei se as pessoas ouviram, né, o que eu coloquei sobre a criação do departamento, né, a importância dessa obra, né, que vai além das homenagens e incentivos, que ela imprime fatos e desperta sentimentos de bravura e de amor naquilo que se acredita, possibilitando então um passeio nessa fascinante história contada nas páginas da sua obra. Né? Então, esse ano a pós-graduação completa 20 anos e a gente convidou então a professora Ivoni para conversar um pouco com a gente. A professora Ivoni ela é graduada em Química pela Universidade Federal de Viçosa, ela é doutora em História da Ciência pela PUC de São Paulo. Ela ingressou no nosso departamento da UFJF em 2011. Ela já tinha uma bagagem bastante grande antes de ingressar no nosso departamento. Ela trouxe uma experiência nessa área de educação muito forte, que só veio realmente a acrescentar a essa área que estava iniciando dentro do nosso programa de pós-graduação. E desde então ela vem desenvolvendo trabalhos na área de educação em química. Então, professor Igoni, mais uma vez, obrigado por ter aceito. Desculpa essa internet, desculpa mesmo. Sou eu É que muito, agradeço. Eu já estava ansiosa, achei que era eu que não estava conseguindo, que era a é química que muito. não estava conseguindo. Não, eu tive que tirar o Wi-Fi daqui e botei o 4G para a gente Ah, poder falar, porque fica complicado. que Bom, acontece. professora, para a gente começar a falar da sua obra, como foi que veio o seu interesse pelo curso de Química? De onde surgiu a ideia, né, de fazer Química? Né, numa época em que existia muito pouco, né, faculdades de Química, né, a senhora despertou esse interesse, foi devido ao ensino médio? De onde veio esse interesse em fazer a Química? Na verdade, Renato, um interesse que me acompanhava desde menina, porque eu sou muito curiosa e com a natureza, sobre a natureza da ciência, sobre a ciência natural, eu tinha muita curiosidade. Meu brinquedo mais amado era um pedaço de uma lente de aumento. Eu queria ficar olhando tudo, vendo tudo, como tudo funcionava, e queria entender tudo. E aí me falaram uma vez, um professor de história, me falou que a química seria onde eu ia me sentir melhor, onde eu teria mais respostas. Aí comecei a localizar onde eu poderia ir para fazer química. E localizei a Universidade Federal de Viçosa. Eu fui a primeira mulher a fazer química lá. Eu era a única mulher da turma a cursar química. Então, assim, era mesmo o interesse de entender a natureza que me fez correr atrás de fazer um curso de química. Foi isso, com certeza. Muito legal. E o interesse na área de educação em química, né? Você tem no seu currículo tem uma experiência muito vasta antes de ingressar na UFJF, como eu falei anteriormente. E de onde veio o interesse pela essa área de educação em química? Também eu acredito que era uma coisa meio inata, porque a,
assim como eu queria a química, eu queria muito ensinar. Ao mesmo tempo que eu queria entender a natureza, tudo que eu aprendi eu queria ensinar. Até para os bonecos, para o boizinho, para tudo eu queria ensinar. Eu sempre quis ensinar. Aí eu vi que só querer ensinar não bastava, que eu tinha que entender mais sobre como funcionava o processo de educação. E sempre fui professora, desde que me entendo por gente, que eu sou professora, e fui procurando, buscando formas de ensinar melhor, buscando formas de melhor de entender essa profissão que tão difícil, né, que é ser professor. Eu sei quão bom professor você é, os meninos falam sempre sobre isso, mas é porque a gente se importa, né, Renato? Porque a gente procura, porque a gente pesquisa. Não é algo que basta você conhecer um tema para poder ensiná-lo. Tem que ir mais fundo, tem que estar mais... Então, eu sempre gostei dessas duas áreas, de química e de educação. Aí esse casamento veio... Gostava muito também de produtos naturais. Eu trabalhei em indústrias, antes, né, eu trabalhei em indústrias produzindo fármaco, produzindo, né, trabalhando com produtos naturais no Piauí, mas sempre ensinando. À noite, sempre eu pegava alguma coisa, eu queria sempre ensinar, queria sempre ler sobre educação. Tinha pouco, né? E quando você entrou na UFJF, né, no Departamento de Química, que foi em 2011, se não me engano, Foi. isso, já estava iniciando a área de educação em Química. Né? O professor José Guilherme, que foi o primeiro contratado dentro dessa área, a gente não tinha essa área ainda no programa de pós-graduação, estava iniciando e você veio a agregar dentro dessa área. No seu currículo, eu não consegui encontrar uma experiência antes da UFJF em termos de pós-graduação dentro dessa área. Até porque a gente sabe que é uma área ainda muito embrionária dentro do Brasil. Né? Poucas instituições desenvolvem essa área. Mas existe muito dessa parte de educação, mas dentro da faculdade de educação, e não dentro de um departamento de química. Como foi para você entrar num programa de pós-graduação com uma bagagem tão grande que você tinha? Como foi trazer essa bagagem agora para um outro patamar, né? Um outro perfil dentro da sua carreira? Como foi esse desafio? Renato, eu acredito que a minha grande sorte foi estar na UFJF. Sabe, a minha grande sorte foi a parceria incrível que eu tive com o professor Zé Guilherme e com todos os colegas do departamento. Este departamento, ele não é trivial. Você pode ver pelo livro, e eu não estou falando por uma dedicação, né, piegas, ou algo naive, assim, algo ingênuo, ou piegas, não. Esse departamento não é trivial. O que acontece no departamento de Química da UFJF tem uma característica diferente. Como assim? Eu vou me adiantar um pouco no livro, né, conversando sobre isso. Isso eu ouvi da professora Renata, nossa ex-professora que está na UFMG, da professora Eveline, do professor Tiago, que ainda estava conosco quando eu entrevistei. E é o que eu senti mesmo. Por que nosso departamento teve essa característica? Ora, como você viu, ele começou como todos. Não era só nós. Na UFV também, na USP também, em várias universidades do Brasil e da Europa, que a gente faz os trabalhos com Göttingen na Europa, e a gente vê que era a mesma coisa. Os departamentos de Química começavam para ensinar Química para outros cursos, para suprir a necessidade de Química num curso, no caso da Europa, de Medicina, que eles têm Química no curso de Medicina, no Brasil não tem, mas no curso de Farmácia, nos cursos de Engenharia. Então, ele surgiu precisando desses professores. E era um momento que o Brasil não tinha doutor, como você disse antes. Ele não tinha mestre e doutor. Não tinha mesmo. Então, o professor se destacava, fazia um concurso, um convite, ou quando ele vinha, um grupo de professores que estavam ali o entrevistavam, e ele entrava para dar aula. Como disse, isso não é característica da UFJF, não. Era característica de todos os cursos do Brasil e alguns que eu tenho conhecimento no exterior. Então, nessa questão, os professores entravam muitas vezes vindo dos cursos de farmácia, de bioquímica, de medicina. Não tinha muito químico.
né? Não tinha um curso formador de Química no Brasil, tinha muito poucos. O primeiro foi o Mackenzie, já foi bem mais tarde. O primeiro curso de Química que entrou no Brasil já foi em 1900 na década de 60 já, Renato. A gente não tinha curso de Química. Então, tinha muito pouca gente formada em Química. O Mackenzie, depois foi a USP, depois, né, a Unicamp também, de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, que se destacou em muitos trabalhos. O Nordeste foi muito forte sempre nessa área. É muito importante dizer isso também. E trouxe para a gente todo esse conhecimento de Química que foi chegando aqui. Então, os professores dominavam a Química, gostavam de ensinar Química, pesquisavam nas áreas tangenciáveis da Química, que tangenciavam a Química, mas não eram químicos. No nosso próprio departamento, o primeiro químico que entrou foi o professor Aloísio. Ele foi formado pela própria UFJF. Né? Os outros professores que nós temos que fizeram muitíssimo pelo nosso departamento, professora Ana Paula, professor Emanuel, eles vinham da bioquímica, né? Mas todos os professores, viessem eles, de que origem viessem, eles chegavam aqui, eles tinham um pacto de crescimento, eles tinham um desejo, iam fazer parte desse mestrado e doutorado na UFMG, muitos foram fazer fora do Brasil mais tarde, né, depois de 87, é que o governo fez um programa que podia contratar substituto enquanto o professor saía para se preparar. Aí que teve foi em 87. Depois desse momento, muitos professores nossos saíram, formaram na França, formaram nos Estados Unidos, foram se preparando, foram fazendo a sua pós-graduação na USP e mesmo na UFMG, mas saindo e podendo se dedicar ao programa. Antes disso, não. Era assim, eles saíam, quando voltavam, eles vinham trabalhar, davam aula sexta à noite, sábado, o dia todinho. Eles chegavam a dar 12, 14 horas de aula no sábado, o professor, para cumprir a carga, para atender o aluno e para estar tudo ali. Mas já com os olhos postos em criar um curso de pós-graduação aqui. Todos eles, todos que saíram já buscavam uma área, já combinavam entre si que área que ele gostava e que poderia ser feita lá fora, que viesse complementar aquela que estava aqui. E assim foi. E o próprio espaço físico era muito pequeno, né, Renato? Era ali no ICE. Então, os mesmos laboratórios, só tinha 2 laboratórios de ensino e as salas de aula, onde são os gabinetes dos professores ali. Né? Isso está bem relatado no seu livro, né? O espaço físico era um problema, o primeiro laboratório de pesquisa era um local que o pessoal armazenava material, então tirou aquele material para transformá-lo em um laboratório de pesquisa, então todo mundo dividia aquele mesmo espaço e algumas áreas elas foram se desenvolvendo logo no início com o perfil do corpo docente que a gente tinha na época. Uhum. Então, isso é bem claro no seu livro, a química orgânica, a química inorgânica, depois veio a fisicoquímica, que inicialmente era atrelada ao departamento de física, depois veio a área de química analítica, das 4 grandes áreas foi a área que surgiu depois, com a vinda da professora Rosana, né? Porque esse perfil de pós-graduação, de pesquisa dentro dessa área, em função dos professores que estavam no departamento naquele momento. E então isso realmente mostra uma história muito, muito interessante do departamento, que é uma história relativamente nova, se você for comparar a outros institutos, outros cursos de Em termos química. históricos, novíssima, né, Renato? E você tinha me perguntado antes o que me motivou a escrever o livro, né? A registrar a história do departamento. A Ingrid, uma orientada minha, que trabalhava com a história da química, nós tínhamos a intenção, ela já tinha feito mestrado e estava indo para o doutorado. Hoje ela é professora da UFTM, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, nós tínhamos a intenção de fazer na tese dela um link, ela estava trabalhando com Justus von Liebig, e a gente queria fazer um link entre essa química que veio da Alemanha, essa metodologia de ensino que veio da Alemanha, e chegou, por exemplo, na USP, porque muitos dos nossos professores são originários, né, da USP, ou estiveram por lá num mestrado, num doutorado, né, mas passaram por lá. E chegamos lá,
A história tinha sido já contada pelo Pascal Senis, por outras pessoas, mas assim, mais a história social, não a história internalista. E eu pensei, se eu deixar isso, como historiadora da ciência que sou, como química que sou, se eu deixar isso na mão de um historiador, ele vai contar uma bela história desse departamento, porque não tem como não contar uma boa história. Mas vai ser a história vista de fora, não a história de como foram criadas as áreas, de quem foi que participou aqui, né? E lá nós não encontramos esse apoio. Aí, quando ela chegou de volta, que nós não encontramos, estava em caixas, o material estava difícil, aí, tanto que ela foi fazer na Alemanha, e nós viramos o doutorado dela mais para a área de como realmente ensinava Justus von Liebig. E voltando para a história do departamento, a professora, nossa querida professora Ana Paula, tinha pedido aposentadoria. Aí eu falei, gente, nós vamos cair na mesma situação que eu critico. Nós não vamos ter uma história. Esse departamento estava fazendo 50 anos, né, de criado, em 2019. Como você disse bem, foi em 69. Ele está fazendo 50 anos de criado e não tem nada registrado. Alguns professores nossos, infelizmente, falecendo, ex-professores, muitos aposentando. Quem vai me contar essa história, né? Quem vai registrar essa história? Aí eu pensei, eu vou fazer um trabalho que eu sei que é hercúleo, registrar 50 anos de história, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso e depois a gente vai tentando fazer por áreas, né? Aí fiz a primeira proposta a um orientado meu também, Marcelo, que fazia o mestrado em História da Ciência também, História da Química. Eu perguntei, você me ajuda, Marcelo? Você entra como co-orientador para a gente fazer todas essas entrevistas? E assim começamos. Eu fazia questão de estar junto, como te entrevistei, como entrevistei a Dora e todos, eu fazia questão de estar junto com eles. Aí começamos com a Mariana, foi além de um ano, porque eram muitos professores, foram mais de 60 entrevistas, e foram consultadas atas, livros de atas de quase 50 anos. Era muito trabalho. Aí precisou renovar, e por isso tem esses 3 alunos, né, que foram os 3 bolsistas. Mas tanto o Marcelo, quanto a Jomara, quanto a Karine, que são pós-graduandos, né, que são doutorandos, a Jomara e a Karine na época, e o Marcelo mestrando na época, me ajudaram muito também, né, nessa escrita depois, no compilar desse material. Você diria que o maior desafio de vocês foi encontrar esse material? Eu diria assim, o maior desafio foi encontrar o material para escrever esse livro ou encontrar documentos que realmente, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra aqui. Documentos sobre esses momentos do departamento. Qual foi o principal desafio? Porque desse trabalho, como você falou, teve uma etapa de entrevista, né? Então, Sim. como é que foi a receptividade das pessoas em fazer essa entrevista, em contar um pouco da sua história? Então, você já acha que isso foi um desafio ou encontrar realmente material mais antigo do departamento? Né? Quando você começou a fazer esse trabalho, o único professor que vinha daquela época da criação foi o professor Emanuel. Né? E eu vi que no livro você tem relatos de outros docentes. Então, vocês foram atrás desses outros docentes que hoje são aposentados no departamento. Teve uma boa receptividade dessas pessoas para poder conseguir ter material para escrever esse livro. Como é que foi essa etapa de coleta de dados? Tive, Renato, foi excelente. Tantos os colegas presentes no departamento que se sentem orgulhosos do trabalho que fazem, que são todos muito trabalhadores e que construíram. Para fazer jus ao departamento, seria necessário, aí já no caso eu já não estou me dispondo, mas seria necessário fazer um livro para cada área, como cada área foi institucionalizada, Renato, porque merece, porque é rico demais, é muito grande, assim, que tem esse de todo o departamento e depois fazer um para cada área, como ela foi realmente institucionalizada, como ela realmente... Porque das entrevistas, quanta coisa eu deixei fora, quanta história, quanta coisa, e tenho esse material que eu passaria bem para, né, a gente fazer, se
as áreas interessassem em continuar esse trabalho. Mas todos os colegas se dispuseram muito bem e todos os já aposentados também. Eu entrei em contato com o professor Massaranduba, com o professor... Porque o nosso departamento tem uma coisa que eu não sei se eu estou me adiantando na resposta, mas tem uma coisa, uma característica que é muito dele, que ele não foi como uma incubadora normal que a gente encontra em todas as universidades, mas ele sediou realmente a Quiral Química do Brasil, uma indústria química que foi a primeira a produzir um fármaco para o câncer no Brasil. E ele sediou essa indústria, ela esteve dentro de um laboratório pequeno, mas trabalhando a todo vapor com todos os nossos professores, né? Com todo mundo que ali estava. Então, o laboratório, nesse momento, era só para quem é da UFJF, vai entender, né, que era o NEC ali, aquele espaço que tinha ali no NEC, que funcionava as 4 áreas, né, que depois que veio a analítica. Elas funcionavam todas ali. E um dos espaços era a Quiral Química do Brasil, que depois foi para Belo Horizonte, depois teve sua sede própria, que depois continuou, até que as coisas foram modificando. Hoje, infelizmente, ela está fechada. Mas foi com o professor do departamento. Os professores desse departamento, Renato, ocuparam cargos. O professor Emanuel, nosso tão querido professor Emanuel, no tempo da diretoria da professora Margarida Salomão, ele esteve numa pró-reitoria, no tempo da reitoria dela, ele esteve numa pró-reitoria que englobava todas as outras pró-reitorias e que administrava tudo isso. Então, toda a UFJF era praticamente administrada por eles, né? Assim, diretamente com ela. Nós tivemos professores no MEC, nós tivemos professor como secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, nós tivemos professores trabalhando em locais assim que eu não imaginava que a gente chegasse tanto. Eu não imaginava que o Departamento de Química atendesse tanto a educação e a ciência em todo o Brasil. Não só... Você citou a Quiral, né? A Quiral que foi realmente iniciada dentro do Departamento de Química pelo professor Salustiano, junto com o professor Aurélio, que estavam à frente desse projeto. Lógico que outros professores também agregados. E a Quiral é uma linha, começou a trabalhar com uma linha que até hoje vem sendo desenvolvida dentro do nosso departamento, né? Que são fármacos antitumorais. Então, ele se iniciou naquele momento e como que isso foi contínuo na formação de novos discentes, de novos colegas que eram discentes há um momento e hoje são colegas nossos de profissão. E como desses, alguns já foram, como a Eveline continua com a linha, mas lá na UFMG, mas formada daqui, começando daqui, né? A professora Eveline, e assim, é de dar muito orgulho mesmo, sabe, Renato? É de dar muito orgulho de fazer parte dessa equipe, desse departamento. O professor Salustiano, inclusive, você falou de cargos, né, que os nossos professores ocuparam. O professor Salustiano, quando eu entrei na UFJF, ele era secretário estadual de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Pois é. Né? Então, é um cargo muito conceituado, né? Gerenciava a FAPEMIG. Então, é uma pessoa bastante respeitada aí na comunidade científica nacional, né? Pelos trabalhos. E você falou em cooperação, ele esteve na minha sala, veio dar entrevista na minha sala, entende? Nem precisei ir para, né, assim como o professor Aurélio, eles vieram, eu estimulei também, falei, venham ver os colegas de vocês, venham ver de novo como que está a universidade, os laboratórios de pesquisa. E eles vieram e eles davam entrevista aqui, aí na sala do departamento. Então, assim, o que eu te falo, esse orgulho que a gente tem, eles também têm de ter pertencido, de ter criado, de ter feito. Um outro ponto que você citou, que também acho que é importante a gente ressaltar, é a receptividade que a gente tem quando chega no departamento de Química. Todas as pessoas, todos os docentes que foram contratados pelo departamento sempre foram muito bem recebidos pelo departamento, foram abraçados pelo departamento. Né? Então, isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei na UFJF, na minha área, que era de Química Analítica, tinha apenas a professora Rosana e a professora Maria do Carmo, fui muito bem acolhido por elas, né? E me cederam imediatamente espaço físico para que eu pudesse desenvolver o meu projeto, o meu trabalho de pesquisa.
Eu era de uma área da química analítica que a gente ainda não tinha no departamento, que era a área de eletroquímica, mas elas me deram todas as possibilidades para que eu pudesse começar a minha pesquisa e, posteriormente, então, agregar a área de eletroquímica, eletroanalítica para a área de química analítica. E foi efetivamente o que aconteceu. E assim aconteceu com vários outros Com colegas de vocês, todos. né? Todos. Isso era unanimidade. Não tinha um que eu perguntava, e eu fiz essa pergunta a todos, como é que foi a sua chegada, como foi a receptividade, todos falaram. Não, a área abriu um espaço para mim, me deu um espaço físico mesmo, espaço de bancada, me arranjou material para trabalhar, até que eu pude criar, e você vê como todos rapidamente, né? Todos vocês se uniram e formaram áreas. Todos os professores das pesquisas de bancada, assim como nós da educação, nos unimos, encontramos o nosso espaço, começamos a trabalhar e sempre recebendo muito bem aquele que vinha e sempre somando. E isso se vê, Renato, e por isso eu falo que essa é uma característica que faz a universidade muito grande, porque isso era na compra, inclusive, dos grandes departamentos. A UFJF nunca se negou a fazer um projeto grande assim que aparecia. O governo abria, por exemplo, era NEP, ADCT, era CNPq, FAPEMIG, onde abria a possibilidade de comprar um bom equipamento. Alguns professores formavam uma comissão e escreviam um projeto, e às vezes, exemplificando, você estava naquela escrita do projeto, queria um equipamento mais específico para a sua área, mas não era assim, era discutido em grupo, era debatido em reunião de departamento e era comprado equipamento que ia atender maior número de pessoas naquele momento. Esse trabalho, isso fez o departamento. Isso a gente tem que continuar mantendo com esse orgulho, com essa vontade de continuar mantendo a nossa universidade unida, nós uns pelos outros, porque foi isso que fez ela chegar onde chegou. Obviamente, pesquisadores somos, né? Cada um quer a sua área, mas esses equipamentos todos que foram comprados, você deve lembrar, eu lembro na sua gestão como chefe de departamento, várias reuniões que se discutia por um bom tempo qual era o equipamento que a gente ia priorizar, né? Que vocês iriam priorizar, não era? Com certeza. E assim, no seu livro você traz vários depoimentos, vários momentos, né, de colegas que chegaram no departamento e teve essa receptividade, né? Me chamou a atenção o depoimento do Gustavo falando do Luiz Fernando, né, quando ele chegou, foi abraçado pelo grupo do professor Luiz Fernando, como outros grupos também, né, abraçaram outros colegas. Você fala do Jorge e do Tiago, que são os mais novos contratados, a preocupação do departamento que eles colocam isso, né? A preocupação de quando eles chegaram, de ter esse espaço físico para eles trabalharem. Isso sempre foi uma marca muito forte no departamento. Você quer trabalhar, nós vamos dar espaço. Toda vez que o departamento pensava na contratação de alguém, já vinha nas discussões do departamento, naquela contratação, aonde nós vamos alocar aquelas pessoas. Porque elas precisam ser abraçadas, elas precisam, né, de alguma forma, iniciar o seu trabalho e somos nós que estamos há mais tempo no departamento que podemos oferecer isso para esses colegas, né? Então você trata muito bem isso no seu livro, Que em bom. alguns pontos. Fico feliz por ter deixado claro, porque isso para mim foi assim de extrema importância e é uma coisa que eu considero que fez o departamento ser o departamento que ele é hoje, sabe? Essa receptividade e essa união, cada um pensando sempre no departamento, embora pensando na sua área, mas pensando principalmente o que ia atender o maior número de professores, o maior número de pessoas. E eu tenho certeza que fez profissionais bons, excelentes, nós temos. Por isso que eu disse que cada área devia olhar. Porque hoje o equipamento que a gente tem, a montagem do departamento, a situação que ela está, com os equipamentos que ele está, é por isso que nós temos contribuído tanto com a internacionalização. Alunos do departamento estão indo para fora e fazendo bonito em qualquer outro departamento, em qualquer, né, na Dinamarca, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, onde eles vão, eles estão fazendo bonito, porque eles estão preparados, porque têm esses equipamentos para eles trabalharem aqui, eles conhecem a técnica. Bons professores já tínhamos, mas era um departamento muito novo, precisava montá-lo, né? Era um departamento de ensino, não era de pesquisa.
né? Verdade. E isso reflete, né, como você falou, na formação dos nossos alunos. Então, né, terminei de preencher já em março a plataforma Sucupira, falando do nosso programa de pós-graduação, dos nossos alunos, dos egressos, né? E assim, a gente verifica que os nossos alunos são muito bem vistos pelo mercado, né? Estão muito bem situados em diferentes instituições, diferentes universidades. Isso é Uhum. fruto, lógico, não é fruto só do aluno. O aluno tem a sua importância, com certeza, a Mérito, dedicação, claro. mas tem toda uma estrutura, é todo um passado, né, voltado para a formação desse aluno, para a formação desse discente, que também contribuiu para onde ele está hoje, né? Essa preparação toda, né, que a gente dá a ele diariamente, né, Renato, Com certeza. que ajuda. E eu queria lembrar também, Renato, que em 2001, quando conseguiu ser aprovada a nossa pós-graduação, né, que estamos fazendo agora os 20 anos, ela foi extraordinariamente já aprovada com nota 4, que é o normal aprovar um mestrado, um curso de mestrado com nota 3. E o Uhum. nosso, extraordinariamente, já vem na ata dele, escrito isso, que era uma questão extraordinária, pela capacidade dos profissionais, pelo empenho e pelo equipamento que já tinha. Tem isso É. na ata da criação. Isso realmente reflete a coletividade que nós trabalhamos. É, Eu lembro na época da discussão da criação da área de educação em química, que, como a gente já falou, poucas instituições têm isso dentro de um departamento de química, mas quando surgiu a ideia, né, da gente criar essa área, a receptividade foi muito boa do departamento. Mais uma vez, o departamento viu e vislumbrou aquilo ali como uma coisa boa na formação dos alunos, na história do departamento. E realmente a área de educação hoje é uma área muito conceituada, é. né? Os seus alunos, os alunos do professor Guilherme, da Andréa, estão aí no mercado de trabalho, em excelentes instituições que demonstram o fruto, né, do que vocês desenvolveram e do apoio institucional que vocês tiveram para desenvolver esses trabalhos, né? Porque se o departamento não apoiasse essa área, não ia adiantar, vocês não iam conseguir formar tão bem os alunos quanto Não, vocês formam. não, com certeza. É coletivo, é um trabalho Pois coletivo. é. E em termos de apoio institucional para escrever essa obra, vocês tiveram? Eu vi que a obra ela tem um apoio do CRQ. Né? Hum. Além do CRQ, vocês contaram com algum outro apoio para a confecção dessa obra ou não? Não, a UFJF apoiou dando bolsa, né, para esses alunos, renovando o projeto, que é também uma forma de apoio, né, para os nossos bolsistas que muito trabalharam aí. Mas também, a hora que nós terminamos, estava já com a pandemia, com o problema de pandemia. A gráfica estava fechada. Aí eu me lembrei do CRQ, que sempre esteve disposto a nos ajudar, e sempre esteve junto com a gente também. Aí eu entrei em contato com o CRQ, eles falaram, não, tá muito bem, é possível sim que a gente imprimir a obra e tal, e agora já recebemos 300 exemplares impressos e mais o e-book. Né? Então, agora, isso foi do apoio do CRQ, do Conselho Muito Regional de legal. Química de Minas Gerais. É, Tem que dar os créditos, né? Porque a gente está num período tão difícil de recursos não e é? quando alguma instituição apoia aquilo que a gente desenvolve, a gente tem que sim que dar os créditos a É, essa instituição. é Né? Com verdade. certeza. Ivone, fazendo uma avaliação crítica, como é que você vê essa evolução do departamento desde a sua criação, que como você relata, é uma criação, eu coloquei lá no início, um departamento que foi criado inicialmente por pessoas não químicas e hoje ele é predominantemente formado por químicos dentro do departamento. Como é que você faz essa avaliação dessa evolução do departamento todo esse período? É muito impressionante, Renato, é muito rápido, sabe? Foi muito rápido que as pessoas que aqui entraram, químicos ou não químicos, eles tinham muita consciência mesmo de que era preciso se dedicar, era preciso juntar forças. E assim foi feito, sabe? Somos seres humanos, podemos não ser todos, não somos ingênuos, somos profissionais, cada um trabalha para a sua área, mas todos trabalhando em prol do departamento. Então, ele cresceu muito mais rápido do que a maioria dos departamentos que eu já pude ver a história.
Eu tenho 50 anos da UFRJ, 50 anos da UFV, eu conheço a história deles, conheço a história de vários outros da UFMG, e a nossa história foi muito rápida. Então, esse departamento, ele hoje está no patamar de qualquer departamento de química do mundo, formando pessoas preparadas para o mundo, não só para a nossa região. Se a ideia era suprir a região, não é mais. Ele está formando... assim, na realidade, foi muito, muito rápido que ele cresceu. É irreconhecível. Nós temos professores que foram alunos, professor Guilherme, professora Bárbara, professora Eveline, professora Charlane, professores que hoje estão aí como pesquisadores, CAPES e tal, e que foram alunos da UFJF, né, no seu começo, professor Marconi, nem vou conseguir citar tantos, porque temos muitos, né? Mas, assim, professores que, né, pesquisadores de ponta mesmo, que foram alunos da UFJF e que lembram quão rápido. Agora, em 2019 também, 2009, é preciso destacar com o Reúne. O Reúne veio também para, ao construir aquele prédio lá embaixo, liberou a parte que é de cima para ampliar os laboratórios de pesquisa. Então, em vez de termos 4 laboratórios no NEC só, começou com o laboratório de físico-química lá embaixo, onde hoje é o NEM ali, que o professor Luiz Fernando e o professor Rodrigo, ali aquele laboratório também era um almoxarifado, também foi desocupado, porque estavam chegando, estavam sendo conquistados com esses projetos suados que o Brasil inteiro queria. Às vezes saía projeto com 1 ou 2, só o Brasil todo queria, e nossos professores conseguiam, não é verdade? Então, foi montado todo essa infraestrutura, foi montada toda assim. Então, quando reúne, permitiu ter espaço para sala de aula e para laboratórios de ensino lá embaixo, o que era sala de aula e laboratório de ensino, cá em cima, pôde ser laboratório de pesquisa. E foi se conquistando esse espaço. Os gabinetes ficavam 3, 4 professores, um gabinete só. Hoje nós temos 2, né? Às vezes até 1. Então, nós fomos conquistando esse espaço também. Esse salto, o número de professores nosso dobrou em 2009. Mais que dobrou o número de professores que o departamento tinha, com o projeto Reúne. Então, esse projeto foi que mudou a cara também, que permitiu essa mudança de cara. Isso é importante ressaltar também. E eu acho que uma coisa também que é importante a gente deixar bem claro, né, para as pessoas que estão assistindo e que não conhecem muito a história do departamento, é que a gente está falando aqui da evolução do departamento nesses últimos anos, né, 50 anos, né, de departamento, 60 anos, Já 50, quase 60. 69, 70, 50 e poucos anos já, 52 anos de departamento. Mas assim, a gente está discutindo ou falando um pouco dessa história, né, e tentando entrar mais em termos de pesquisa. Mas a gente não pode esquecer que o departamento ele sempre não só priorizou a pesquisa, a graduação sempre foi priorizada dentro do departamento. Toda vez que nós pensávamos em alguma coisa em termos de pesquisa, a gente tinha que pensar no que iria afetar, bem ou mal, a graduação. Então, quando a gente falar, o departamento tinha um só laboratório de pesquisa em determinado momento. Então, alguns outros espaços foram aparecendo e foram criando os laboratórios. Então, para que as pessoas que estão nos ouvindo não pensem que o departamento abriu mão de uma qualidade na graduação para privilegiar a pós-graduação ou a pesquisa. Não. Em todo momento, é uma coisa que me chamou a atenção dentro do departamento. Eu vim de outras instituições, eu fiz graduação na UFBA, depois fui para a USP, que é uma outra característica, né? Mas a nossa instituição, o nosso departamento sempre tentou andar com a pesquisa e a pós-graduação junto com a graduação. Até porque nós sempre entendemos que ter uma pós-graduação fortalecida depende de ter uma graduação fortalecida. Então, várias atividades foram feitas na graduação, várias mudanças curriculares, às vezes até me incomodavam. Eu já fui vice-coordenador de graduação, do curso de Química na graduação. Por um período eu fui coordenador, e às vezes isso me incomodava um pouco, né? Até porque eu não tinha essa experiência na minha formação de tantas mudanças de currículo. Mas hoje eu entendo que essas mudanças elas foram feitas no intuito sempre de melhorar a formação do aluno.
que sempre foi, né, e aí continua sendo dentro do departamento, um pilar muito importante, que é a formação dos nossos alunos de graduação. Então, para quem está nos ouvindo, que ouve a gente falar tanto em pesquisa, em área de pesquisa, é porque a ideia da live aqui é falar um pouco sobre a história do departamento vinculado à pós-graduação. Mas a gente não pode, em nenhum momento, esquecer dessa contribuição do departamento para a formação dos nossos alunos. Existem muitos alunos que saem da nossa graduação, vão tentar pós-graduação em diferentes instituições, são aprovados, são muito bem conceituados em diferentes locais, e que não é só fruto da pós-graduação, né? Mas também é um fruto da graduação. Acho que é importante a gente deixar claro. Você deve ter visto muito isso, né, Ivone? Nas suas pesquisas, né? Muito. E a nossa extensão também tem se desenvolvido demais. Então, essa força da graduação, que a gente sempre teve essa consciência, e isso reflete nas atas de departamento, nas coisas todas que a gente foi vendo, e na quantidade de professores excelentes que nós temos no departamento, que vieram do próprio departamento, muitos saíram, fizeram pós fora e voltaram de novo depois em concurso, né? E passaram em concurso para o departamento, e como você dizia, muitos saíram, estão em outras instituições depois da graduação. Isso, com certeza, nossa graduação é forte, todas as grandes avaliações, as avaliações de grande porte, mostram que nós estamos no ápice mesmo, não precisamos preocupar com isso. Realmente, nossa graduação é muito forte, e atualmente nossa extensão também, em todos os sentidos. Um exemplo magnífico, né? Tem muitos exemplos que eu poderia dar, mas um magnífico que a gente não pode deixar de falar foi a atuação agora na Covid, né? A produção de sabão, a produção de álcool, a produção de sabão líquido, principalmente, sabão em barra, sabão líquido, a atuação com cestas básicas, a atuação, tudo isso a partir de projetos de extensão, e sem falar dos outros cursos também. Agora, se a gente for falar de UFJF, os cursos de medicina, os cursos de odontologia, os cursos de... Todos estiveram dando esse apoio, estão presentes demais nessa questão do Covid. E o ensino remoto, nós não deixamos perder em nada em qualidade. Está todo mundo presente, todo mundo discutindo, nós temos os nossos grupos nos auto-apoiando e a gente trabalhando o tempo todo nessa luta para manter os nossos graduados e os nossos pós-graduados num nível que nos orgulha. Nosso egresso estar bem colocado é sinal de que nosso departamento está fazendo o seu dever de casa, né? E a nossa instituição. Com certeza, é uma coisa que eu acho que a gente tem que reforçar, porque desde que eu entrei na UFJF em 2002, eu sinto essa preocupação dentro do departamento, né? De fortalecer cada vez mais a graduação, ter os nossos alunos cada vez mais bem formados, para que a gente tenha um pós-graduando também de qualidade, tenha profissionais cada vez melhor no mercado de trabalho. Então, acho que é importante, sim, a gente destacar isso. Com certeza. O ensino remoto, às vezes, você citou a questão do ensino remoto, a gente já está quase falando do nosso tempo aqui, mas é uma coisa que é interessante, porque uma das últimas discussões que nós tivemos no departamento, que isso vai entrar para a história do departamento, que a gente decidiu não oferecer disciplinas práticas de forma virtual, não é porque a gente não queria oferecer disciplinas, é porque a gente entende que na formação de um químico, a parte experimental ela é extremamente importante. A gente sabe que isso, mais para frente, quando a gente voltar para a atividade presencial, vai sobrecarregar demasiadamente o departamento, porque nós vamos ter que ministrar todas essas aulas de laboratório que estão represadas nesses 2 períodos, né, de 3 períodos de ensino remoto. Mas a gente prefere se sobrecarregar mais para frente do que ter algum tipo de problema na formação do aluno. Eu não consigo imaginar, e o departamento entendeu isso naquela reunião, não consegue imaginar a formação de um químico sem ter um trabalho experimental bastante eficiente. Às vezes os alunos não entendem um pouco, mas isso faz parte do fortalecimento que o departamento tem de se preocupar com o fortalecimento da graduação. Isso mesmo. É. Bom, a gente já está terminando, Ivone. Qual foi a principal curiosidade que você teve aí na confecção e nessas pesquisas que você fez durante esse trabalho? Olha, professor, é até difícil pontuar, mas eu acho que, assim, primeiro, né, como eu já disse, o que me chamou muita atenção
foi todos os professores já aposentados, que já estão em outras instituições ou aqui, falarem dessa união, dessa receptividade. Isso foi incrível. Como curiosidade, assim, talvez tenha sido que um dos nossos professores, que tem hoje 94 anos, já está aposentado também, ele foi o primeiro registro do CRQ no Brasil. Achei isso muito legal. E também saiu do departamento, né, da Química, um professor do departamento de Química, o primeiro que se registrou no Conselho Regional de Química no Brasil. E ver também essa grande quantidade de professores nossos, o quanto eles fizeram pela universidade, por Juiz de Fora e região, e até, como nós falamos, até em Brasília, né? Isso me deu, assim, foi inesperado, sabe? Foi inesperado para mim, foi além do que eu imaginava encontrar. Eu fico imaginando, né, quando você coletou esses materiais, começou a ler esses materiais, ouvir essas entrevistas, quantas coisas, né, passou na sua cabeça. Nossa, muito. Você é recente no nosso departamento, né? Eu não conhecia. Mais de 10 anos aqui no nosso departamento. Imagina um departamento que já está criado há muitos anos, foi criado há muitos anos atrás. Então, quantas coisas você deve ter ouvido e que achou realmente interessante e conseguir definir ou separar aquilo que você entendeu como mais relevante para colocar no livro é um trabalho bastante árduo. Por isso que eu falei que é uma pena, devia ter agora um para cada área, mais 5 livros, para poder contar epistemologicamente, entende? Assim, entrando mesmo na história do departamento, falando de uma forma mais filosófica aqui, mas entrando mesmo no como ele foi constituído. Porque, nossa, se a gente lembra, o professor Alexandre Leitão sendo um dos pioneiros, trazendo para a gente esse convênio com outras instituições, com Petrobras, com outras instituições, o professor Rodrigo também está fazendo muito esse trabalho, você, o professor Luiz Fernando, e todo mundo tem muito desse trabalho feito. Mas, assim, tudo isso, o departamento trouxe o mundo para cá, sabe? Assim também, a quantidade de professores de fora que nós já recebemos, tudo isso não cabia numa descrição, uma primeira descrição do livro. Então, de verdade mesmo, eu espero que seja feito, pelo menos a cada 10 anos, sei lá, ou menos que isso, uma atualização, porque o departamento, bem como a ciência, ele é vivo e chega a ser orgânico e constante, né? Ele está crescendo o tempo todo e o tempo todo se modificando e tem que registrar. E, se possível, esse trabalho por áreas para poder a gente contar melhor esse trabalho todo. No começo, a área de físico-química, os alunos iam com o professor Luiz Fernando, com a professora Rosane, fazer pesquisa lá em São Paulo, em loco, ficando hospedados, às vezes, nas casas deles. As histórias que a gente podia ter contado e não contou, porque não dava para contar tudo, né? Essas idas para Belo Horizonte, os trabalhos que foram feitos lá, as novas áreas criadas, é tudo muito, muito forte e tudo muito, assim, assustador até, de como que é tão rápido que se institui a ciência e quão valorosa é a nossa ciência química com esses cientistas que nós temos aqui na UFJF. Quando a gente encontra profissionais interessados em um local, uma estrutura que nos forneça o mínimo de possibilidade para a gente desenvolver, esse casamento é muito importante. Você colocou em uma das suas falas que o departamento ele tinha uma colaboração muito forte com o FMG em termos de formação, então a maioria dos nossos professores vieram, né, em termos de formação de pós-graduação da UFMG, e depois teve uma mudança um pouco significativa com o pessoal vindo da USP. Isso eu acho que tem muito do Luiz Fernando e da Rosana, que são oriundos lá da Universidade de São Paulo, e que terminou, né, dando uma outra cara para o nosso departamento. E aí hoje a gente tem uma mistura muito grande, né? A universidade passou a ser vista, o departamento passou a ser visto por outras instituições. Porque quando você fica num local muito pequeno e você não se mostra, os outros não conhecem você. Se os outros não te conhecem, você não se desenvolve cientificamente. Né? Então, acho que
essa vinda do Luiz Fernando e da Rosana também, ele é um marco muito grande na história do departamento. Muito grande, que lamento Porque não ter parado. abre esse leque para outros locais, né? Quando você vê só pessoas da UFMG, aquilo fica restrito a uma determinada região, que é a região, né, o estado de Minas Gerais. Quando vem profissionais de outros estados, aquilo abre realmente muito e esse mix, né, de importantes profissionais da UFMG, importantes profissionais da USP, sabe, de Araraquara, de outros lugares, pessoas que vieram de todo lado, é que formaram, né, esse amálgama do Rio de Janeiro, que formaram esse amálgama que faz tão forte essa instituição que nós estamos, né? Eu, antes de a gente encerrar, queria lembrar também desse projeto atual que o professor Adilson está com ele, né? Que eu falei de colaboração, e nós temos, nesse momento, colaboração, eu não me lembro o nome da universidade, isso não consta no livro, mas não me lembro o nome da universidade que ele está agora, como Universidade da Inglaterra, não é? Fazendo um trabalho. Também não me lembro agora. Mas, assim, eu quero dizer isso, quando já saiu o link do professor Giovanni com a Beckley, né, na Califórnia, o link de... todos nós temos tentáculos, graças a Deus, que vão muito longe, que vão muito além da nossa região. E isso traz esse amadurecimento científico que a gente tem, né? Eu vi aqui alguns amigos do Brasil e de fora do Brasil, eu vi a Ingrid falando aqui da formação dela, e a gente fica feliz. O trabalho dessas pessoas que estão saindo da nossa universidade, eles já ocupam cargos diretivos, com 2, 3 anos, eles estão dirigindo o departamento, eles são coordenadores, tem a Sandra aqui na UFOP também, e muitos outros, que, como a gente diz, fica ruim citar nomes, mas tem tanta gente espalhada aí pelo Brasil todo, levando o nome da UFJF, né, por esse trabalho. Cada um, se você for conversar com cada um dos professores, como vocês fizeram, é uma história dentro da UFJF, né, de chegar num departamento de um determinado estado, né, e depois ver como esse departamento cresceu nesses anos. Bom, Ivone, eu queria muito te agradecer, né, acho que a gente já passou até demais da hora, te agradecer muito pela colaboração. Desculpa a internet aí no início. E eu peço desculpa também por ter custado entrar, foi difícil. Essa questão de trabalhar online é muito complicado. A gente depende da internet de casa e às vezes fica difícil. Mas eu agradeço mesmo a você. Se quiser falar mais alguma coisa aí no final, fica à vontade antes da gente encerrar. Não, só mesmo agradecer apoio que a gente tem da universidade, principalmente do departamento, com os amigos, principalmente assim, e esse... né, poder falar sobre a universidade e pedir mais apoio para a gente não deixar morrer, porque eu acho isso muito importante. Pode parecer pequeno, pode parecer uma obra não científica e tudo mais, mas eu acho que contar de dentro do útero do departamento, como foi que ele nasceu, eu acho isso muito, muito importante para registro mesmo da história científica do país, no momento em que a ciência, infelizmente, não está sendo tão bem vista, né? E ela é feita com tanta garra, com tanta dificuldade, com tanta dedicação, né? Obrigado, eu agradeço o convite, viu? Eu agradeço a todos que acompanharam, apesar das dificuldades que a gente teve com a internet, mas eu vi aí que nossos vários ex-alunos, né, da nossa instituição, é muito bom, né, ter vocês, porque vocês também fazem parte dessa história, né? Se hoje a gente está onde a gente está, é porque vocês, em algum momento, contribuíram para que isso acontecesse. Então, nosso departamento, a nossa pós-graduação é muito agradecida a todos que, de alguma forma, plantou uma sementinha, acreditaram no nosso departamento, na nossa instituição, e estão hoje colhendo os frutos, né, dessa aposta que fizeram na gente. Eu agradeço imensamente a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, Ivone. Obrigadão. Tchau. Obrigada aí.